Hoje, ao meio-dia, temos lua crescente em Touro, ou seja, iniciamos a fase crescente da alunação aquariana, que iniciou lá no dia 9, sexta-feira passada. A fase crescente é o período que a gente precisa nutrir as intenções que a gente plantou na lua nova, adubando com boas ações e regando com bons sentimentos. Mas o que exatamente seriam bons sentimentos e boas ações? Bom, como a gente está falando de uma lua crescente em Touro, de uma alunação aquariana, a gente está falando de um grande potencial de prosperidade naquela área em que a gente tem aquário no nosso mapa natal. E se você não sabe ainda qual é essa área, você pode dar uma olhada ali no destaque que eu explico como você encontrar essa resposta. E isso significa também que essas ações que você vai tomar, elas precisam te levar a um sentimento de desapego, porque Touro é um signo que está relacionado a esse aspecto, aquilo que a gente se apega, a nossa relação com a matéria, com tudo que é manifesto, com o nosso corpo, com a nossa comida, enfim, com tudo relacionado ao mundo da matéria, das sensações. Então a gente precisa agir no sentido de despertar em nós o desapego. Como regente de Touro é a Vênus, que está ali já nos últimos segundos de Capricórnio, se preparando para entrar em Aquário juntamente com Plutão e Marte, já conjunta esses dois planetas. Isso significa que a gente precisa trabalhar no sentido de transformar todos os aspectos relacionados a Vênus, porque isso, e a Vênus, como ela rege também o signo de Libra, que fala dos relacionamentos, e nós temos lá no signo de Libra também o Nodo Sul, que é o ponto lunar relacionado aos nossos padrões, aos nossos karmas. Isso significa que a gente precisa, nesse momento, desapegar dos nossos padrões nocivos de relacionamento, que a gente desenvolve por medo de ser quem somos, de ser inadequado, de não ser aceito, de ser rejeitado por quem somos. Então, para levar essas informações para a prática, eu vou fazer 2 perguntas para você refletir e meditar hoje, e depois transformar em ações ao longo da sua semana. Lembre que é importante transformar essas reflexões em ações. Então, a primeira pergunta é: quais relações e ambientes você se mantém ou evita para não sair da zona de conforto dos seus vícios e padrões negativos? E lembre-se que aqui a questão principal não é se você mantém ou se você evita. A questão é o porquê. Por que você evita ou por que você mantém? A resposta a isso está na sua Vênus. A Vênus é essa parte nossa que se relaciona, né, com o mundo externo, com a matéria, com as pessoas, com tudo que é externo a nós. Então, a partir dessas relações, a gente desenvolve os nossos valores e os nossos afetos e, consequentemente, a gente faz as nossas escolhas. Então, a Vênus é aquela parte da nossa psique que escolhe. E como ela está ali no finalzinho de Capricórnio, conjunta já a Vênus e Marte, o chamado do momento é que a gente revise esses valores que estão moldando as nossas escolhas, as motivações que a gente tem feito as nossas escolhas. Elas precisam, nesse momento, estar alinhadas com o nosso propósito, porque esse é o tema de Capricórnio. Então, a gente está fechando esse ciclo de Capricórnio e a gente está sendo chamado a revisitar se as nossas escolhas estão alinhadas ao nosso propósito. E por quê? Porque Capricórnio é o arquétipo do propósito, do legado, daquilo que a gente veio entregar para o mundo. É o signo que vai falar também daquilo que a gente constrói a longo prazo, né? E as escolhas que a gente vai fazendo sobre o tempo que nós vamos dedicar, a energia que nós vamos dedicar aos nossos projetos, essas escolhas elas precisam nos contribuir para a construção desse nosso legado, para a construção do nosso propósito, né? Porque essas escolhas elas vão despertar em nós sentimentos. Quando a gente faz escolhas desalinhadas com o nosso propósito, as vibrações que a gente desenvolve, os sentimentos que a gente desenvolve vão sendo cada vez mais densos, cada vez mais negativos, porque esse arquétipo, ele vai pedindo na gente esse senso de responsabilidade, de dedicação ao que importa realmente. Ao que importa para que a gente viva o nosso propósito, para que a gente seja quem a gente nasceu para ser.
né? Então, essas escolhas que a gente fizer agora ao longo dessa semana, elas vão determinar a vibração com a qual a gente vai plasmar os resultados que a gente vai obter lá na lua cheia, no dia 24, se eu não me engano, e também num prazo mais longo, né, se a gente pensar num ciclo mais longo, na lua cheia em Aquário, que vai acontecer lá em agosto. Então, a pergunta final para a gente concluir esse nosso papo hoje é: as suas escolhas estão te aproximando do seu propósito? Te trazendo alegria e te transformando em alguém melhor e mais amoroso? Fica aí essa reflexão. Essa é a reflexão mais importante que você precisa fazer hoje. Só mais um detalhe, né? Tudo isso que eu trouxe de informações para vocês agora pode ser aplicado diretamente no seu mapa natal para você entender qual é a área da sua vida que vai ser impactada pelas escolhas que você vai fazer nesse período e quais são as áreas da vida que estão relacionadas a essas escolhas, que você precisa revisitar a forma como você faz essas escolhas. Para isso, é só verificar o mapa natal. Você pode fazer isso aí da maneira que eu já ensinei, se você quiser fazer isso sozinho. E se você não sabe como fazer isso, precisa de ajuda, você pode me chamar para fazer a sua consultoria astrológica, que aí nós vamos olhar o seu mapa, fazer toda essa análise diretamente para você, com uma sessão onde eu vou entender melhor o que você está vivendo e vou transformar tudo isso em coisas bem específicas, ok? Então, se vocês quiserem agendar, é só me chamar no direct.